Graça e paz do Senhor, meus irmãos, irmãs, amém. Que alegria nós estarmos na presença do Senhor. É a primeira mensagem que eu ministro nesse ano aqui de 2026 para a igreja, né? Porque lá em casa o pessoal está cansado de ver eu pregar, mas não tem como, né? Às vezes a Paulinha nós revezamos, mas que alegria poder falar, trazer uma mensagem à nossa igreja no início desse ano de 2026, né? Querendo ou não, é uma fase, o início do ano é uma fase onde nós fazemos várias reflexões, né? Nesse ano eu tenho metas a alcançar, nesse ano eu vou perder peso, vou entrar no shape, aliás eu estou precisando. É uma meta, né, Flor? Nossa, esse ano entrarmos no shape. Esse ano eu vou ter um trabalho novo. Eu vou conquistar, eu vou ganhar mais dinheiro. Aliás, um amigo meu falou, um conhecido, ele falou: olha, esse ano eu estou indo para o meu 2º milhão. Eu falei: rapaz, o homem está fraco não. Ele falou: não, é porque o 1º milhão não deu certo. Quem sabe o 2º milhão, Então eu estou nessa também. Eu vou ganhar. Esse ano vou estudar mais, eu vou fazer uma faculdade, Diogão, né? A gente estava conversando, Diogo, projetos acadêmicos. Aliás, uma das coisas que eu pedi no grupo, o Andrezão aqui, o GD, o Rafa não veio hoje, o Rafa está aqui, mas eu falei: esse ano eu termino meu doutorado, em nome de Jesus. 5 anos ali, mas sem projetos. Mas também nós fazemos certamente projetos. Esse ano eu vou servir mais a Deus. Esse ano eu vou ser mais diligente, vou servir ao Senhor com mais intensidade. Eu vou ler mais a palavra do Senhor, como nós estamos lendo, Dri. Temos um plano anual. Quem está aqui fazendo um acompanhamento da leitura anual bíblica? Só meus irmãos. Dri, por favor. Gente, tem um grupo de WhatsApp. Nós estamos lendo a Bíblia juntos. Tem um perfil no Instagram. Qual é o perfil? 365 Bíblico. Aí você está ficando para trás. Uma meta sua nesse ano eu vou ler mais a palavra de Deus, eu vou ser um cristão melhor. E, queridos, nesse desejo de adorar a Deus, de buscar mais a presença de Deus, nós encontramos o sentido de nossas vidas, porque nós fomos criados para adorar ao Senhor. Você pode dizer amém? Nós somos criados. E eu quero tratar desse tema da adoração, do sacrifício nessa manhã, olhando para a famosa história de Caim e Abel. Quem já ouviu essa história? Todos nós já ouvimos essa história. E o título da mensagem nesta manhã é: a oferta que entregamos a Deus. E algumas perguntas que o Espírito Santo, nossas orações, para que Ele responda aos nossos corações. Qual o sacrifício que Deus aceita? Outra pergunta: como está o meu coração diante de Deus quando eu desejo ofertar? E diante dessas perguntas eu convido a igreja a abrir as Escrituras, o livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia, no capítulo 4, vamos ler do 1 ao 7. Gênesis 4, do versículo 1 ao versículo 7. Diz a palavra de Deus: Adão teve relações com Eva, a sua mulher. Ela ficou grávida e deu à luz Caim. Então ela disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, irmão de Caim. Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi agricultor. Aconteceu que ao fim de um certo tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. O Senhor se agradou de Abel e de sua oferta, mas de Caim e de sua oferta não se agradou.
Caim ficou muito irritado e fechou a cara. Então o Senhor lhe disse: por que você anda irritado? E por que essa cara fechada? Se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? Mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta, à sua espera. O desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. Oremos mais uma vez ao Senhor. Pai, muito obrigado por este culto público ao Senhor. As leituras realizadas, as orações elevadas a Ti, os cânticos. Obrigado, Senhor. Neste momento nós lemos a Sua Santa Palavra. Ela é a revelação de Deus para as nossas vidas. Por meio dela somos fortalecidos, santificados, encorajados, preparados para toda boa obra. E clamamos ao Espírito Santo de Deus que ministre aos nossos corações. Pai, sem Ti nada podemos fazer, mas contigo qualquer coisa pode acontecer, porque não há nada impossível para o Senhor. Fala conosco, repreende toda ansiedade, inquietação de nossos corações, toda enfermidade, e que estejamos atentos àquilo que o Senhor falará conosco nesta manhã. Oramos em nome de Jesus. Amém. História conhecida. Deus criou Adão e Eva, lindo casal. Eles pecaram contra o Senhor, desobedeceram ao Senhor. Eles são expulsos do paraíso. Não lhes é mais permitido entrar no jardim do Éden. No lugar, a palavra Éden significa lugar de prazer, lugar de delícia, felicidade. Na trajetória da humanidade, 2 filhos são gerados: Caim e Abel. Caim significa obtido, obtenção, foi adquirido. Por meio, quando Eva coloca esse nome, há uma esperança de que um homem esmagaria a serpente, como foi dito a eles. E Abel, por sua vez, que significa névoa, passageiro, transitório, Caim era agricultor, Abel, um pastor de ovelhas, um pecuarista. Eram pessoas diferentes, com identidades diferentes, caminhos e propósitos diferentes, mas ambos trouxeram uma oferta ao Senhor, um sacrifício a Deus, e isso demonstrava um ato de adoração ao Deus Criador. Eles reconheciam a existência de um Deus Criador. E nós precisamos analisar 2 pontos nesta manhã, e eu queria compartilhar com você. Eu queria olhar a oferta que foi entregue, mas eu queria também fazer uma análise sobre o ofertante. Ok? Vamos analisar a oferta entregue. Oferta significa um presente, um sacrifício, um tributo, uma honra, uma homenagem que era entregue a Deus. E quando fala que Caim trouxe uma oferta, que Abel trouxe uma oferta, a palavra original é a mesma, não é na essência coisas diferentes, mas Caim trouxe uma oferta ao Senhor. Ele trouxe o fruto da terra, como nós lemos, o seu presente, a sua oferta de sacrifício. Mas Abel, por sua vez, ele trouxe das primícias do rebanho e da gordura desse, ou seja, Abel trouxe o primeiro do rebanho, o primogênito. E oferecer a primeira coisa era oferecer o que era mais valioso. Imagina o primeiro rebanho, você pega aquilo que foi mais precioso, porque o primeiro ele tem a finalidade, de garantir a perpetuidade, a linhagem dos demais rebanhos, mas ele pega num ato de fé, de expressão maior de adoração, e ele oferece a Deus.
E ele oferece também melhor da gordura. E a gordura hoje é bem combatida, né? Eu tenho um exame para fazer esse ano, que é de colesterol. Não pode ter gordura no fígado, não pode ter gordura no sangue, né? Mas, antigamente, oferecer a gordura era oferecer a melhor parte, a parte mais excelente, a parte mais energética do animal. E ao longo do livro de Levíticos, você vai ver isso. Deixa você curioso para ler depois, quando de maneira clara fala sobre a oferta dos animais. Reparem, você reparou na diferença da oferta, na descrição da oferta de Caim e na descrição da oferta de Abel? E é interessante que há uma ênfase intencional do texto bíblico sobre a oferta de Abel. O Senhor, está aqui trazendo os nossos olhos intencionalmente para a característica, chamando a nossa atenção para os aspectos da oferta de Abel, e nos traz umas reflexões. E eu confesso que quando eu lia esse texto, quando eu era criança, adolescente, não vou falar quando eu era menor, porque eu continuo pequeno, mas quando eu lia isso quando adolescente, eu pensava, certamente Deus apreciava uma oferta, mais de carne. Deus era carnívoro, gostava de um churrasco e não era vegetariano. Eu pensava assim, mas não é isso, irmãos. Não é o tipo da oferta, que a oferta de animais tinha precedência sobre a oferta de cereais, de grãos, porque até a Bíblia diz que o povo de Deus oferecia também grãos como uma das ofertas. Deus não exalta também a oferta de pastores sobre a oferta de agricultores. Não é isso que a Bíblia chama a atenção. Duas perguntas extremamente importantes sobre a nossa oferta, sobre o nosso ato de adoração a Deus, e sobre oferta. Nós tivemos um momento aqui de oferta, mas nós não estamos falando sobre dinheiro. Se você acha que oferta é apenas esse momento aqui, que você traz uma quantia, um numerário ao gasofilácio, isso mesmo, Duda? Não é isso que se resume a oferta de nossas vidas. Mas falando sobre oferta, aquilo que você entrega a Deus, aquilo que você consagra a Deus, como você adora a Deus, duas perguntas precisam ser feitas: o que eu estou entregando? E qual o estado daquilo que eu estou entregando? Eu posso ofertar ao Senhor o meu tempo, o meu dinheiro, como nós entregamos, minhas vontades, meu patrimônio, as minhas seguranças, os meus dons, talentos. Eu posso entregar e ofertar ao Senhor a sabedoria, dons, chamados ministeriais. Eu posso ofertar ao Senhor a minha vida. E falando nisso, a palavra de Deus nos desafia a realizar um sacrifício a Deus. Quando nós lemos em Romanos, capítulo 12, verso 1, diz o quê? Portanto, meus amados, pela misericórdia de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E esta é a maneira, este é o culto racional de vocês. Queridos, oferecer os nossos corpos, a nossa vida ao Senhor, é oferecer todas as áreas da nossa existência. Oferecer nosso corpo físico, como você tem cuidado do seu corpo. Então eu quero entrar no shape, porque eu honro a Deus, não quero ali adiantar a minha partida, quero fazer a minha parte, quero cuidar do Senhor, fazer os meus exames, estar bem, correr com o Dani e o Davi no campo de futebol até o fim. Eles já correm um pouco mais do que eu sou asmático, pega a bombinha. Quero estar bem, quero agradar ao Senhor, estar bem para rodar nesse Brasilzão pregando o Evangelho. Quero oferecer sacrifício ao Senhor por meio dos meus pensamentos, pensando no tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é de boa fama. Se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Meus desejos,
que eu estou desejando, coisas lícitas, coisas que vêm de Deus, coisas que o Senhor deseja realizar, os meus recursos, o meu patrimônio, os meus projetos, os meus sonhos, os meus planos, tudo oferecer ao Senhor, sacrifício vivo. Sacrifício vivo remete a uma desfrutar da vida nova no Senhor, da vida verdadeira. Paulo diz que nós já podemos provar desta vida quando nos oferecemos em sacrifício. Culto, ele refere-se ao nosso ato efetivo de adoração e louvor a Deus. Percebam o convite que Deus nos faz, percebam que a palavra de Deus está falando sobre oferta, mas para qualquer uma dessas ofertas, tributos, presentes a Deus, essas duas perguntas sempre estarão no nosso coração: o que eu estou ofertando? E quando eu digo o que eu estou ofertando, diz uma reflexão, se é a melhor coisa, se eu estou ofertando o melhor da minha vida, o melhor dos meus talentos, e qual é o estado daquilo que eu estou ofertando? É a melhor parte? Ou é a minha oferta, ela é medíocre? É qualquer coisa que eu estou ofertando? É de qualquer jeito? Ou é o primeiro, o melhor daquilo que eu apresento diante de Deus? No ato do meu culto público, no exercício da minha fé, eu tenho oferecido a melhor parte? Com relação ao nosso tempo, né? Qualquer hora do dia, de qualquer maneira, sem nenhuma organização do tempo. Eu começo minha semana e serve qualquer tempo, vamos orar aqui mesmo, de qualquer jeito. Ou eu estou oferecendo o melhor horário do meu dia? Não sei você, mas para mim, as manhãs são o melhor horário. Minha mente está descansada, eu ainda não li as notícias que tinha que ler, você vê, está tudo bagunçado, minha mente está fresca, está ali aberto, estou disposto. Para mim é o início do dia. Para você tem gente que é mais no final do dia, à noite, às madrugadas. Qual que é o melhor horário? Os nossos desejos, né? Quando, por exemplo, eu vou fazer um jejum, eu vou me abster daquilo que eu mais gosto, daquilo que me chama mais os olhos. Para mim é um chocolate, um docinho. Amados, quando me chamar para almoçar, estou aberto, a agenda aberta, mas olha, sou muito simples no geral, mas o docinho, tem que ter um docinho, um chocolate, aquilo que eu mais gosto. Fazer um jejum de doce é o maior desafio. Tem gente que vai fazer jejum, ele vai fazer um jejum de salada. Para algumas pessoas é um desafio. Eu não como, ou seja, eu não pego o melhor. Eu vou fazer aquilo que que não me desafia, não vai custar tanto. Fazer jejum, tem gente que faz jejum de ir para academia. Não, eu não vou para academia. Jejum, não vai nada, não, amados. Não é essa oferta. Dinheiro, quando nós falamos de recursos, quando nós vamos ofertar, naquele momento que Deus fala mais conosco, na hora da oferta, que há uma luta no nosso coração, que tem aquela nota lá, aí você fala, aquele desafio, aí o diabo fala, não, pega aí qualquer coisa, e a gente oferta. Eu vejo quando empresários aí, bilionários, fazem uma doação, me vem às vezes no coração, para nós é muito dinheiro, né? Mas às vezes para aquele empresário, os milhões não são nada, não custou. E falando em oferta que custe, me lembrou uma passagem do rei Davi. A propósito, nós estávamos sexta-feira no cinema. Quem foi aqui no cinema? Olha aí. Gente, foi exibido o rei Davi, uma animação incrível. Vá ao cinema, leve filhos, sobrinhos, netos, é incrível. E a história do rei Davi, um trecho, sabe assim, impactante, é quando ele vai oferecer uma oferta. Ele pecou contra o Senhor, fazendo um licenciamento lá no povo. Ele falou, olha quanto o tamanho do meu exército. Ele desobedeceu a Deus, não era para fazer aquilo, não era para ele se orgulhar do tamanho do seu exército, do tamanho do seu povo, mas ele fez. Deus intervém ali com uma correção,
com a justiça, 70 mil pessoas morrem no povo de Israel. Isso está registrado no livro de 2 Samuel, depois você lê. E aí ele vê o anjo do Senhor ali, Deus para o anjo do Senhor que estava derramando ali peste no meio do povo, e ele fala: olha, não faz isso com o povo, eu estou aqui, eu me coloco no lugar do povo, e eu vou oferecer um sacrifício. E aí ele chama o dono da terra, e ele fala: olha, vou oferecer o sacrifício aqui, quanto que custa? Ele falou: não, o dono da terra, ele fala, Araúna, que chama o nome desse proprietário, fala: olha, que isso? Não precisa comprar não, não precisa pagar nada não, está aqui os bois, está aqui a madeira, olha, para o Senhor está tudo na faixa, 0,800. Davi responde algo muito importante para este homem. Porém o rei Davi disse a Araúna: não, eu vou comprar de você pelo que vale, porque não oferecerei ao Senhor meu Deus holocausto que não me custe nada. Assim Davi comprou a eira, os bois, por 50 moedas de prata. Querida igreja, sacrifício implica em custo, sacrifício implica em entrega, renúncia, abandono, pagar o preço. Isso é sacrifício. E se nós dizemos que adoramos a Deus por meio do nosso sacrifício, se nós professamos a nossa fé e dizemos: Senhor, eu adoro a Ti de todo o meu coração, eu sacrifico a minha vida a Ti, se não tiver entrega, se não custar, não é um sacrifício que adora a Deus. Qual o sacrifício que você tem oferecido? A que ponto nós como igreja estamos dispostos a oferecer nossas vidas ao Senhor, se não está custando, se eu não estou pagando o preço? O que vemos na história que Abel, o sacrifício de Abel foi o melhor. O que hoje oferecemos ao Senhor? O primogênito, a primícia dos nossos rebanhos, o primeiro lugar no nosso coração, não o dinheiro, não o sucesso, não nossas vontades. O que ofertamos ao Senhor com relação aos nossos recursos, aos nossos dízimos. Eu estou crendo que Deus proverá na minha vida, mesmo eu ofertando, mesmo eu dizimando. As nossas vontades, o que eu tenho ofertado ao Senhor, os meus planos, os meus desejos, eu tenho permitido entregar ao Senhor e falar: Senhor, como diz Provérbios, eu faço os planos, mas o Senhor dirige a minha vida de maneira precisa. Eu quero viver o seu propósito, a sua vontade em minha vida. No ano de 2014, eu fiz uma oferta ao Senhor, e dentro do que Deus havia falado comigo, dentro do que Deus havia ministrado no meu coração, eu ofertei a minha carreira ao Senhor. 10 anos de serviço público federal, gestor de uma área estratégica, uma empresa pública, estabilidade, recursos, motorista, dinheiro, status. E naquela conjuntura muito específica, comigo, você tem uma história, Deus fala com você, mas naquela conjuntura eu ofertei ao Senhor algo que me custava, algo que eu tinha de melhor. E o que impede, amados, de nós oferecermos o melhor, a melhor parte ao nosso Senhor? Já parou para pensar? O que no ano de 2025 impediu você de oferecer o melhor ao Senhor? Foi a falta de fé? Nós lemos sobre fé no início. Basta uma palavra e o Senhor transforma a enfermidade em cura, a morte em vida, a escassez em abundância, e nós precisamos viver pela fé. O que impede-nos de oferecer o melhor é a falta de amor, de relacionamento íntimo com Deus, reconhecendo seu caráter, um pai de amor, um pai que cuida de nós. É a falta de conhecimento das suas promessas, da sua palavra, que me impede de ofertar, de entregar, de pagar o preço. O que impede-nos de oferecer o melhor a Deus é o nosso medo, a nossa insegurança, é o pecado enraizado em nosso coração, é a ganância, o orgulho, os desejos carnais.
O que impede-nos de oferecer uma oferta agradável ao Senhor? Sobre o sacrifício, o autor aos Hebreus, ele nos fala em Hebreus 13:15, por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam seu nome. Aleluia! Nós não oferecemos, nós estamos oferecendo ofertas aos homens, ao pastor, ao seu chefe, ao seu cônjuge. Nós estamos falando da oferta, da entrega, do sacrifício a Deus. O que você tem ofertado diante de Deus? A sua oferta é o melhor, ela custa, é sacrificial, está pagando o preço, ou você está entregando o resto, aquilo que não tem valor, aquilo que sobrou. E o segundo ponto, nesta manhã, é sobre o ofertante. Anteriormente, nós falamos da oferta, o tipo da oferta, o estado da oferta, mas agora eu queria que os nossos olhos se projetassem sobre o ofertante. Verso 4 de Gênesis 4, de Isabel também trouxe as primeiras crias do seu rebanho, com as partes gordas, e o Senhor olhou com agrado para Abel e a sua oferta. E um destaque, para o final, que o Senhor diz que olhou com agrado, e o Senhor se agradou de Abel e a sua oferta. Novamente, de Abel, a pessoa, e depois a sua oferta. E o versículo 5 também é interessante. Mas de Caim e de sua oferta, ele não se agradou. Você verificou algo interessante? A ordem das palavras, primeiro a pessoa, depois aquilo que ela ofertou. E essa ordem não está à toa, aliás, nada na palavra do Senhor é aleatório, mas intencional, sábio e direcionado para os nossos corações. Tudo isso está escrito para explicar, para esclarecer o nosso entendimento sobre o ato de ofertarmos. A oferta começa, queridos, em nossos corações, no coração do ofertante, na vida do ofertante, não a oferta em si. Algo maravilhoso acontece primeiro no nosso interior. E o que temos nós mais visto no contexto da igreja brasileira atualmente é que a nossa adoração está condicionada àquilo que nós ofertamos. Ou seja, vou ofertar um carro. Já viram a situação? A pessoa ofertou um carro, ela ofertou um golzinho, nada contra o golzinho aqui, aliás, 1.6, Cris? Completo, como o Cris já fez, 1.8, perdão, 1.8, obrigado, Cris. Eu oferto meu golzinho 1.8, mas eu estou de olho numa, que captiva, num carrão, um Mercedes. Eu sacrifico, um pouquinho do meu tempo, mas eu quero cobrar Deus depois, eu vou mandar conta. Repare, a nossa ênfase está na nossa oferta, não no nosso coração, nas nossas intenções. Eu vou ofertar aqui R$50, mas eu quero que Deus me retribua com R$1.000. A oferta não começa naquilo que nós entregamos. A oferta, a adoração, a devoção começa primeiramente no coração, na vida daquele que decide sacrificar-se ao Senhor. Repare nas Escrituras, no Evangelho de João, capítulo 4, no verso 23, numa conversa muito interessante que Jesus teve com uma mulher, que diz que vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus olha para nós e vê o nosso coração. Deus enxerga primeiro o nosso coração, depois a nossa oferta, a sua fé.
do seu interesse genuíno na pessoa de Deus, no caráter de Deus, o seu entendimento de quem Ele é, e depois na sua oferta. Adoração em espírito e em verdade. E nós precisamos tomar cuidado com as intenções do nosso coração quando chegamos a Deus. O Dani, o meu filho, deseja ganhar um PlayStation. Como é que é, Flor? PlayStation Suite. É isso? Chique. E nós estabelecemos com ele uma rotina. Nós atribuímos algumas tarefas especiais para que ele pudesse, por meio do trabalho, ter um dinheirinho extra, né? É uma criança, está aprendendo senso de responsabilidade, né? Senso de dever, valor do trabalho. Mas, ao longo dos anos, como que seria se ele não desenvolvesse, amadurecesse? Qual o coração dele, a intenção dele para ajudar os pais, para ajudar em casa, para fazer as tarefas, nas suas responsabilidades, seu dever, seu compromisso? Se eu não trabalho isso, eu não desenvolvo, eu infantilizo o dano. E muitas vezes no nosso relacionamento com Deus, na nossa caminhada cristã, nós somos infantilizados na nossa oferta, na nossa vida de devoção a Deus. E fazemos isso, não, eu quero dar, mas eu quero receber, e não nos importamos com a motivação, com a intenção de nossos corações na oferta, no sacrifício, na adoração a Deus. Como está o seu coração? E eu já estou encerrando. A Bíblia explica a própria Bíblia, você crê nisso? Por isso nós estamos lendo a palavra, por isso que nós não precisamos ter pressa para ler as Escrituras, um salmo como foi lido no início. Nós íamos à igreja com muita pressa. Calma, daqui a pouco você vai embora, você vai lá fazer o seu churrasco, me chama aí, pode me chamar. Calma, nós estamos na presença de Deus. Viemos com muita pressa, né? A nossa oferta, o nosso sacrifício é com muita pressa. Deus olha o seu coração. Deus olha o seu coração. E a Bíblia explica a si mesmo. E um texto muito particular de Hebreus 11, no verso 4, fala especificamente sobre Abel. Hebreus 11, 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo quando Deus aprovou as ofertas dele, embora esteja morto, por meio da fé ainda fala. Que lindo, que texto valioso para as nossas vidas. Primeiro, Deus viu a justiça do coração de Abel. Deus sondou o coração de Abel. Deus olhou lá dentro e enxergou o que o pastor não enxerga, o que o líder não enxerga, o que o cônjuge não enxerga, o que os seus filhos não enxergam. Deus olhou o coração de Abel e Deus aprovou a sua oferta. E é assim, queridos, que as coisas acontecem. Deus observa o meu coração, Deus observa a minha motivação, Deus observa as minhas intenções. Quando nós lemos no Salmo 139 que o Senhor nos sonda, o Senhor nos examina, o Senhor nos conhece, e que seja a nossa oração de Davi: vê se há em mim algum caminho mau, Senhor, e me guia pelo caminho eterno. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto, um espírito inabalável, porque eu desejo que a minha oferta agrade ao Senhor, porque eu desejo que o meu sacrifício valha a pena. Como está o seu coração? Reflexões para nós fazermos no início desse ano 2026, o nosso relacionamento com Deus. O que eu busco, o que eu procuro, como nós cantamos, né? Senhor, te quero ouvir tua voz. Eu te busco, te procuro, ó Deus. Que lindo nós cantarmos isso. Mas como está o seu coração? O que você está buscando? O que você está ofertando? O que Deus vê antes das minhas mãos
Deus enxerga o meu coração. Deseja viver uma vida que agrada a Deus neste ano de 2026? Cuide do seu coração. E eu queria encerrar, queria concluir fazendo uma reflexão de que esse texto e a Bíblia toda aponta para Cristo. Você crê nisso? Você crê? É dessa maneira que você precisa ler as Escrituras. Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números, todos os livros apontam para Cristo, apontam para o Salvador, para o Messias, para a salvação, para a remissão dos nossos pecados. E esse belíssimo texto nos mostra que Deus dá o exemplo de oferta e de coração de ofertante quando nós olhamos para o famoso trecho de João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito, o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, não venha a ser destruído, mas tenha a vida eterna. Ele amou, depois ofertou. Ele amou o mundo, você, eu, mesmo sendo pecadores, desprezíveis, não merecíamos o amor de Deus, mas o seu coração nos amou, e esse amor o levou a ofertar o seu Filho único, o melhor que Ele tinha, o perfeito, em sacrifício a nós, por mim e você. Que exemplo, que lindo! Porque nós temos um Deus que fala, mas que é coerente, que dá o exemplo, e nós podemos olhar para Ele também com um coração que o ama e que se sacrifica. E o próprio Cristo também, por sua vida de sacrifício ao Senhor, também nos mostra como deve ser o nosso sacrifício. Filipenses 2, do 5 ao 8. Tenham entre vós o mesmo pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus. Seu coração, pelo contrário, Ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. Seu coração, e reconhecendo em figura humana, Ele se humilhou, oferta, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Que oferta por mim e por você. Esvaziar-se de nós mesmos, de nossos corações, nos humilharmos, nos quebrantarmos, renunciarmos, cuidarmos do nosso coração nesse ano, na nossa vida cristã, deixarmos de sermos teóricos, de vivermos a fé do pastor, a fé do líder, a fé do meu líder de grupo, a fé do meu cônjuge, mas eu ter uma experiência verdadeira, genuína, de adoração a Deus, renúncia, coração e oferta ao Senhor. Nós podemos orar. Que chacoalhão o Senhor nos dá nesse início de ano. Você pode se colocar em pé. Nós vamos orar a Deus, porque você é uma conversa entre você e Deus neste momento. É um momento de nós confessarmos os nossos pecados, o que tem atrapalhado a sua oferta, o que tem atrapalhado, o que tem corrompido o seu coração. Feche seus olhos, nós vamos orar ao Senhor. Alguns minutos em silêncio, nós vamos ofertar ao Senhor. O que o Espírito Santo mostra, o que o Espírito Santo fala ao seu coração.
Seja você jovem, seja você juvenil, seja você adulto, seja você idoso. Às vezes nós olhamos a vida, eu já vivi muito, eu já não preciso mais, já cumpri a missão. Não. É até o último dia. Precisamos viver uma vida de sacrifício e adoração. Satanás, ele muitas das vezes, ele quer alcançar o final dos seus dias, para que você não venha dizer como Paulo: eu combati o bom combate, cerrei a carreira, guardei a fé. O que impede de adorar ao Senhor? O que tem atrapalhado o nosso coração diante de Deus? Vamos orar ao Senhor. Meu Pai, nós agradecemos ao Senhor. Quem somos nós, Pai? Quem é o homem que o Senhor se lembra? Nós somos, Pai, tão pequenos, limitados, pecadores. Nós fomos criados à sua imagem, semelhança, Pai. Somos alvo do teu amor. O seu amor nos alcançou. O seu amor nos alcançou. Perdoa os nossos pecados, Jesus. Perdoa-nos, Senhor. Se até hoje tem feito da maneira errada. Você tem vindo à sua casa, você tem vindo à sua palavra, buscando barganhar uma droga com Deus. Perdoa-nos. Perdoa-nos, ó Deus, se no ato de nossa fé nós temos entregado o pior, não o melhor, o que sobrou e não aquilo que me custa. Pai, me perdoa, Senhor. Neste ano queremos oferecer sacrifício que agrada a Deus. Nossa vida, nossos sonhos, os nossos desejos. Pai, aquilo que não for da sua vontade, nós temos sacrificado, abrir mão, pagar o preço, para agradar ao Senhor. Meu Pai, também oramos por nossos corações. Senhor, examina hoje, neste momento, o Senhor consegue enxergar os nossos corações. Não há como nós ocultarmos, não há como nós nos escondermos de Deus. O Senhor nos enxerga nesse momento. O Senhor sabe os planos que fizemos para esse ano. O Senhor conhece pecados ocultos. O Senhor conhece as ganâncias e o orgulho do nosso coração, as intenções do nosso coração. Senhor, pedimos perdão, porque não adianta ofertarmos milhares de rebanhos ao Senhor, todo o dinheiro do mundo, todo o tempo que temos, se o nosso coração não se render diante de Ti e não for achado em justiça, fé, perdão diante de Deus. Perdão, Senhor. Cuida da amada igreja do budista da Paulista, porque queremos ser uma igreja que, quando se reúne, oferta ao Deus a Ti o nosso melhor, e o coração da sua igreja possa ser um coração que se humilha diante de Deus, que abre mão do orgulho, dos egos, mas que se coloca humildemente diante de Deus para ofertar as nossas vidas diante do Senhor. Nos ajuda, Senhor, perdoa os nossos pecados, e que, ó meu Deus, também no nosso culto familiar, no nosso culto ali individual, quando estamos em casa, no fechar da porta, quando estamos orando, meditando, Pai, que ali o Senhor ache um coração puro, que na simplicidade de nossas palavras, muitas vezes nem sabemos como orar, não conhecemos as profundidades da palavra, mas
em nossa simplicidade, possa haver verdade em nosso culto, em nossa adoração, e ela possa ser levada, conduzida pelo Espírito Santo de Deus. Que no ano de 2026, ó Pai, nós possamos viver diferentes momentos de adoração, sacrifício verdadeiro ao Senhor. Guarda a tua igreja, guarda os teus filhos que vão sair daqui hoje mesmo. Muitos deles terão desafios, serão tentados durante a semana, no seu trabalho, nos relacionamentos familiares. Deus guarda o coração de seus filhos para que possam ofertar continuamente ao Senhor. Nós te louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus, amados. Que Deus abençoe a sua vida.